Olá, sejam muito bem-vindos. Começa mais um Central do Esporte. Conosco sempre a parceria dessa gurizada do Esporte Sul, Diogo Viedo e Bruno Teste. Tudo bem, gurizada? Firmeza, Quintana. Tudo certo. Vamos passar limpo todas as notícias do esporte do fim de semana. Começando com o Rio Grandense, o Matador está de volta, já está na área. Bruno. A novela chegou ao fim, Quintana, e com um final feliz para a torcida do Rio Grandense, para o Periquito e também, é claro, para o centroavante já, né? Debatimos aí em inúmeros programas, teve até esse clássico Rio-Now na disputa, quem ia contar com o centroavante 2015, o Rio Grandense ficou um pouquinho distante do centroavante já, mas se reaproximaram na última semana e bateram o martelo. Então, já, goleador do clube na divisão de acesso de 2014, com 12 gols em 14 jogos, vai vestir mais uma vez a camisa esmeraldina na próxima temporada. Ele que desde a apresentação do técnico Luciano Correia, Quintana, a apresentação oficial do treinador esmeraldino, eles manifestaram que o clube ia fazer forças, que era um dos nomes pretendidos, um dos principais nomes, e realmente vem com essa alcunha, podemos dizer assim, o principal nome do elenco esmeraldino para a próxima temporada. Se aproximaram na última semana, já conversou com o Luciano Correia, acertaram alguns detalhes e no final do dia já aí falou com o Feliciano Correia, gerente de futebol do Rio Grandense, responsável pelas contratações do clube, e aí então acertaram os últimos detalhes. No dia seguinte, na terça-feira, a presidente Elisete Frolich só passou a caneta, podemos dizer assim, né, Quintana? Aí o clube confirmou oficialmente já para mais uma temporada. Vamos escutar o já aí, que ele fala rapidamente sobre seu acerto com o clube, o que pesou para essa decisão e também manda um recado para a torcida esmeraldina. Feliz, né, Bruno? Por poder estar voltando a um clube onde eu me sinto feliz. Acabei abrindo mão de algumas circunstâncias que estavam impedindo um acerto, né? Então, abri mão por tudo que vivi dentro do clube, pelo carinho que eu tenho com o clube, acabei abrindo mão para poder voltar, né? Carinho foi importante também, né? Eu acabei criando um vínculo com o clube, com a torcida, com diretores, então isso aí acabou pesando bastante, né? Eu, como sempre falei para todos, né? Minha intenção era jogar a primeira divisão, então a partir do momento que as portas da primeira acabou não se abrindo como eu esperava, acabei recebendo muitas propostas para jogar a segunda, né? Então, se fosse para jogar a segunda, que fosse num clube onde eu me sentisse bem, né? Então, eu resolvi voltar para onde eu fui feliz. Centroavante vive de gol, né, Bruno? Então, a minha intenção é fazer acima de 10 gols novamente, né? Se possível, chegar a 15 no campeonato. O goleador voltou, né? Para eles prepararem a garganta e ficarem afinados, que vão dar muitas alegrias em 2015, assim como foi em 2014. E essa garganta é só pros cornetas, eu já tava gripado, né, Bruno? Essa voz aí, né? Já prometendo gols aí, como eu falei, já fez 12 gols em 14 jogos nesta temporada, uma média excelente pro camisa 9 do Rio Grandense, prometendo gols aí em 2015, como eu falei, o principal nome do Rio Grandense para a próxima temporada, o camisa 9. E com o com o anúncio do centroavante Quintana, o Rio Grandense fechou 24 nomes já para 2015, né? Vai totalizando aí o seu elenco, algumas contratações hoje, o Luciano Correia e o Feliciano Correia se reuniram para debater essas últimas contratações. Eu acho que nesta semana o Rio Grandense deve fechar, podemos dizer assim, não é fechar completamente, né, Quintana? O plantel pode receber alguns atletas ainda em janeiro, perder alguns jogadores na pré-temporada, mas a princípio o Grandense vai fechar o seu grupo, como manifestou desde o início lá, que chegava ao fim de novembro, queria estar não só com a espinha dorsal, mas com boa parte do time encaminhado. 24 nomes, além do na última semana também o clube confirmou o goleiro William Lago, que vem para ser o camisa 1, o titular do Rio Grandense, o goleiro experiente na divisão de acesso, e também confirmou o experiente volante William Paulista, com passagem por diversos clubes do futebol brasileiro e também por onde passou, jogou a divisão principal daquele estado. Aqui no Rio Grande do Sul também tem uma boa experiência na elite estadual e mais um nome então que se soma ao plantel do Rio Grandense. Hoje, segunda-feira, 24 nomes acertados, quase chegando naquele número planejado pelo clube, né, considerado ideal para trabalhar na pré-temporada. E para fechar do Rio Grandense, também esse final de semana foi a vez da equipe sub-19 do Periquito voltar aos gramados, participou de um amistoso lá em Ijuí contra o Juventude do Rincão dos Góis.
acabou perdendo de 2-1, mas serviu mais uma vez para botar essa gurizada em movimento, né? Lembrando que daqueles jogadores, dos 9 atletas da base que subiram para o elenco principal, que estarão no grupo principal do Rio Grandense na próxima temporada, 8 deles entraram em campo lá em Juí, que serve também para já movimentando essa gurizada, né? Continuar aí a temporada ao elenco das categorias de base do Rio Grandense. Então, Periquito, fechamos por hoje. Maravilha, imagina, só isso? Só isso. E para o Rio Grandense nós vamos para o Internacional de Santa Maria, que também está de olho no fechamento do seu grupo, está realizando algumas peneiras, né, Diogo? Verdade, Quintana. A partir dessa segunda-feira, então, até a sexta-feira, peneiras, avaliações, né, chamado como peneira, mas avaliações aí o Inter que reativou as categorias de base nesta temporada, participando da Copa FGF, assim como o Rio Grandense Sub-19, e conseguiu aí alguns atletas para integrar o grupo profissional, como o Charles, o garoto Bernardo, que veio de Santo Ângelo, e confirmado hoje também o Ariel, lateral direito e volante, que esteve no time treinado pelo Thiago Pires, vai integrar o grupo profissional, mas aí o Inter, nessa semana, está aberto então com avaliações a partir das 6 horas da tarde, lá no Presidente Vargas, coordenados pelo professor Sérgio Savian, ex-treinador do time profissional, tem vasta experiência dentro dos gramados, hoje atua como gerente do clube, e também o César Sacol estão coordenando então essas avaliações, Quintana. Então os interessados aí que estão assistindo o Central do Esporte, que tem entre 15 e 20 anos, pode procurar o Inter de Santa Maria e ir lá testar para ver se tem vaga, se tem boca para participar aí desse elenco do Ricardo Attolini em 2015. Outra notícia também do Inter de Santa Maria é que o clube vai realizar no dia 4 de dezembro aí um jantar na Associação dos Ex-Alunos Maristas, no bairro Cerrito, um jantar para apresentar os novos uniformes para a temporada de 2015. Dentro do campo, sobre o grupo de jogadores, a informação que a gente tem é que o Inter fechou com mais um jogador, mas o anúncio oficial deve ser confirmado para essa terça-feira, porque o presidente Heriberto Marqueto aguarda a chegada do contrato. Esse é o procedimento padrão no Inter, né, em diversos clubes, só anunciar mesmo depois que o contrato estiver assinado em mãos dos diretores. Pelo que a gente conseguiu descobrir, aí fica a incógnita aí para a galera poder especular. Um jogador de 22 anos, um meia, começou no Lajadense, passou pelo Brasil de Pelotas, Santa Cruz e esteve no Ipiranga. E vamos vasculhar bem o elenco do Ipiranga, informação que eu recebi agora há pouco, né? Não deu tempo da gente ir a fundo e vasculhar isso aí, mas esse é o jogador que o Inter de Santa Maria fechou, o último da lista aí, que deve estar chegando agora também, 23, 24 nomes, se não me falha a memória, está entre esse número aí, o Inter de Santa Maria, que como a gente trouxe na semana passada, não vai contar com o Josiel e espera também nos próximos dias fechar com pelo menos mais 2 defensores, lateral esquerdo está na pauta, um meia e mais um atacante, Quintana. Perfeito, tu conversaste com o Savian pela manhã, Tem né? uma palavrinha do Savian aí, vão rodar, que ele fala sobre o objetivo do clube com essas avaliações aí durante essa semana que acontece lá no Presidente Vargas. Não, porque na verdade assim, a gente quer chegar num grupo de 30, mas usando aquela base dos famosos sub-19 do ano passado, mais 2 jogadores que vieram do Rio Grandense, mais um que veio do Santo Ângelo e mais o Charles que veio da base e alguns jogadores que a gente pretende nessa peneira agora buscar. E tem jogadores da cidade, tem jogadores de São Martim, tem jogadores que vêm de Cruz Alta, tem outros que vêm de fora do estado, inclusive, que vêm buscar e tendo uma oportunidade, e o Internacional está abrindo as portas para isso. Bom, vai seguir o mistério então até essa terça-feira do anúncio da nova contratação do Internacional de Santa Maria. De Inter, era isso, Diogo? Isso aí. Do Internacional a gente vai para o Novo Horizonte, que foi eliminado na última semana em quase todas as categorias, restava uma no fim de semana e essa uma conseguiu uma vitória, uma proeza bastante significativa, superou o Internacional de Porto Alegre nos pênaltis. Um grande jogo ontem à tarde aqui em Santa Maria, Quintana, uma oportunidade para a galera que gosta do futebol e quem não foi, perdeu. A gente está vendo imagens aí, o Inter de Porto Alegre, né? Dispensa comentários, a estrutura dos clubes da capital veio aqui com a equipe Sub-15 em Santa Maria, porque o Novo Horizonte Sub-15, campeão da Copa Coca-Cola ano passado, né? Um torneio disputado por mais de 400 equipes, venceu, teve a melhor campanha
durante o campeonato, invicto nesse segundo turno, chegou essa partida com 3 vitórias e um empate, time treinado pelo Guilherme Toqueto, nosso amigo Guilherme, saiu perdendo para o Inter, 1-0 ontem, mas o time, olha Quintana, eu me emociono assistindo esses meninos jogar, cara, uma maturidade, saíram perdendo, empataram e levaram a decisão para os pênaltis. O goleiro do Inter tem 1,94, Quintana, imagina, tá ali, ó, e os meninos do Novo Horizonte, Fernando, a gente tá vendo o pênalti único que o Novo Horizonte desperdiçou, mas o Gabriel buscou um pênalti e depois, na última cobrança, o centroavante, o camisa 9 do Inter, desperdiçou. A gente está acompanhando aí o Novo Horizonte, mais um capítulo histórico aí escrito por essa galera, essa garotada aí, lá no bairro Medianeira, no CT Morada dos Cardeais, aí o pênalti desperdiçado. E aí vai Guilherme Tupã, que fez o gol de empate, classificou o Novo Horizonte, então, para a final do segundo turno. Olha a festa aí, a alegria da meninada que venceu ontem, nesse domingo quente em Quintana. Jogo às 4 da tarde, muita intensidade, muito calor. Eles tiveram vontade, raça aí no Inter. A gente imagina ver, né, algum jogador extra classe, mas pelo contrário, em Novo Horizonte, ali dentro do campo, o segundo tempo foi bem melhor que o Internacional. E mereceu aí final histórica pra galera. Deve ser confirmado para a semana que vem contra o São José de Porto Alegre, aqui em Santa Maria, porque o Novo Horizonte tem a melhor campanha, invicto nesse segundo turno, que aí, se ganhar o turno, disputa o título contra o Juventus de Teotânia, que eliminou o Novo Horizonte no primeiro turno, na semifinal, na decisão por pênaltis. Então aí a galera provando que realmente, desse grupo aí, Quintana, muitos, eu tenho certeza que serão jogadores profissionais e bons jogadores. Fica os parabéns, porque não é, imagina se superar um time do nível do Internacional com toda a estrutura profissional que tem e conseguir fazer frente e eliminou o Internacional. Parabéns ao Novo Horizonte, a gente sempre fica na torcida, mas a gente também não está apenas na torcida, né? A gente enaltece essa qualidade desse trabalho realizado por toda a comissão do clube. Verdade mesmo, um abraço e parabéns pro Guilherme, meu amigo, o Guilherme Toqueto, o Guilherme também, que soube conduzir muito bem, conduz muito bem esse trabalho. Ele pegou esse time que já tinha ganhado tudo, né? E continua mantendo. Não, eu chego perto ali, eu acompanhei um coletivo com um combinado de amigos nossos durante essa semana. Eu cheguei perto deles ali, escutando ali toda a conversa, o jeito que ele maneja, o jeito que ele trabalha a cabeça dessa molecada aí. Nossa, cara, de parabéns mesmo todo mundo do Novo Horizonte. Maravilha, parabéns. A gente fica na torcida então agora pela final do turno. No próximo bloco, você não saia daí, porque a gente ainda tem pela frente o Bertagnoli, a AVF, tem o rugby, tem triatlo, tem o golfe e ainda hoje uma entrevista com o Daniel Sachs, que é presidente, técnico e jogador do América Futsal aqui de Santa Maria. Não saia daí, já voltamos. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa Amiga tem este selo. Tem o seu. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. A gente volta ao Central do Esporte acelerando muito. Depois de um fim de semana eletrizante da Fórmula 1, para quem é fã de automobilismo, a gente teve aqui em Santa Maria, melhor, foi em Santa Cruz, mas o piloto santamarense Rafael Bertagnoli
conseguindo fazer praticamente uma corrida mágica e subindo ao pódio, Diogo. Superação, acho que é a palavra que resume, né, a trajetória do Rafael Bertagnoli. A gente Verdade. trouxe ele aqui no Central do Esporte, conversamos bastante e Quintana, quinta-feira ainda, só para aumentar um pouco o que a gente vai falar agora sobre a corrida. Quinta-feira eu passei por lá, tava passando, vou chegar aqui, vou trocar uma ideia com o Bertagnoli, na oficina dele, né, tava o motorhome dele ali. O cara tava louco, com a moto toda desmontada, prestes a viajar, com a moto toda desmontada ali, os mecânicos tentando arrumar, imagina a adrenalina, né? Depois o Bertagnoli largou em nono, primeira na saída pulou para quarto, foi tocado na primeira curva, né, Bruno? Caiu, foi para 15º e aí em 14 voltas, Quintana, ele conseguiu, volta após volta, ultrapassando os adversários. Na 9ª volta ele conseguiu chegar ao 3º lugar e aí cruzou a linha de chegada em 3º, subiu ao pódio. Tá aí umas imagens desse guerreiro que é o Rafael Bertagnoli, que vai conseguindo 5 etapas das 7 do circuito, né, que ele participou. Chegamos à penúltima nesse domingo ali em Santa Cruz e o Bertagnoli agora é o 7º da classificação com 56 pontos e em Cascavel no dia 14 de dezembro, que é a última etapa. Ele praticamente descarta a participação, né? A gente sabe, o custo é muito alto para participar, ele conta com alguns apoios, mas é insuficiente e percalço atrás de percalço, ele correu com rodas emprestadas, com peça de motor que veio em tempo recorde, contando ainda com a ajuda de muita gente, mas é um desgaste, é na superação e esse 3º lugar aí, por ele comemorado como uma vitória, né, Quintana? Um título aí de tudo que aconteceu, porque né, a gente lembra bem, no dia que ele veio aqui, ele falou sobre essa dificuldade, né, que só mais esta etapa ele ia participar deste ano, mas que nessa etapa em Santa Cruz ele queria provar para todo mundo, mostrar para todo mundo que se tivesse apoio ia estar brigando entre os grandes, e Bertagnoli provou isso. Para nós ele nem precisa mais confirmar, né? A gente já sabe do talento que ele tem, mas ele provou então aí pro Brasil inteiro mais uma vez que ele tivesse total apoio, ele ia estar mais uma vez, se não já com o título na mão, brigando pelo topo da classificação geral. Se ele tivesse se preocupar só em acelerar, né? Que ele tem que se preocupar com toda a logística, conseguir patrocínio, arrumar a moto, viajar, muitas vezes dirigir o motorhome. Se ele tivesse só subir na moto e acelerar, a gente tem certeza absoluta do talento e sucesso que ele obteria. Vamos seguir falando de resultados positivos, falando agora da gurizada, das meninas da VF que conquistaram mais um título no fim de semana, Diogo. Verdade, Quintana. GIRG, Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, a VF representando Santa Maria, foi a Passo Fundo no final de semana, depois de encerrar a participação no campeonato adulto feminino. As meninas treinadas pelo professor Jean-Pierre perderam a primeira partida na sexta-feira, mas classificaram como melhor segundo colocado entre os 3 grupos e foram à semifinal. A derrota foi para Novo Hamburgo na sexta e aí no sábado 2 vitórias por 2-0 sobre a equipe de Caxias. E aí na final bateram no domingo de manhã as donas da casa do Passo Fundo, nada mais, nada menos que as donas da casa, né? E conquistaram então o bicampeonato, Quintana, em maio, data que deve ser confirmada no Rio de Janeiro, que também ainda deve ser confirmado. Elas representam agora não só Santa Maria, mas o Rio Grande do Sul, nos Jogos Abertos Brasileiros. Parabéns, então, também para o pessoal da AVF, Associação Voleibol Futuro. E aí tem uma palavrinha do professor Jean-Pierre, que conversou comigo logo após a partida de ontem, lá em Passo Fundo. Isso demonstra a qualidade, demonstra a competência, demonstra a dedicação e demonstra a seriedade desse grupo de atletas que a gente tem. Embora há 2 semanas a gente tenha jogado a última partida pelo estadual e não nos saindo bem em termos de classificação, nós não esmorecemos. Sabíamos que tinha que representar bem Santa Maria nesse próximo campeonato, Ceregias, e todas foram demais. Como tu bem falaste, na sexta-feira nós somos apenas com 7 atletas, porque outras 3 trabalhavam e nós estávamos com 2 atletas contundidas. E essas 7 se viraram em 12. Perdemos o jogo por uma equipe extremamente competente de Novo Hamburgo, mas vendemos caro. Perdemos 25-21, 25-23. Só uma correção do primeiro bloco, Quintana. A final do Sub-15 aí do Novo Horizonte não vai ser em Santa Maria, vai ser em Porto Alegre contra São José. Maravilha. A gente vinha falando dos resultados positivos, tanto na moto velocidade quanto no vôlei, mas a gente também está aqui para dar todas as notícias, inclusive as negativas.
E o pessoal do rugby acabou em último Gaúcho de Sevens. Mais uma vez, Quintana, a equipe santamariense, Universitário Rugby Santa Maria, terminou com a lanterna da etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens 2014 e com isso, novamente, a lanterna, assim como terminou na primeira etapa, ficou na última colocação. A equipe santamariense foi derrotada em todas as vezes que entrou em campo, 3 vezes pela fase classificatória e 2 vezes pela disputa da Taça Bronze, né? Mais uma vez, o time santamariense foi penalizado aí pelos desfalques, também lá perdeu jogadores durante a competição e os jogadores que estavam lá, digamos que não são acostumados a jogar esta modalidade, né, Quintana? Tiveram que ir na base da luta mesmo, aí ficou complicado, se comparando às outras equipes, então o Universitário aí termina o Gaúcho de Sevens 2014 na última colocação. O Farrapos levou o título desta competição. E em segundo lugar, o Serra Rugby Clube, e terceiro, o Novo Hamburgos, o Brahmers, e esses 3 então representarão o Rio Grande do Sul no Brasileiro de Sevens. Mas, de qualquer forma, Santa Maria Rugby, mais uma vez presente na elite do rugby estadual. Do rugby, a gente vai para o mountain bike, que o Bruno Teste tem para nos contar sobre essa etapa realizada em Itaara no fim de semana. A etapa que finalizou aí a Copa Coração do Rio Grande de Mountain Bike, Quintana, que esse ano está na sua 2ª edição e podemos dizer que essa temporada realmente se consolidou como uma das maiores competições aí do mountain bike gaúcho, né? Levou a modalidade a 6 cidades do interior do estado: Agudo, Candelária, Restinga Seca, Cachoeira do Sul, Alegrete e por fim, como eu falei, então, Itaara. Centenas de ciclistas participaram desta etapa, que quem ganhou foi o Sérgio Cruz, ele que lidera o campeonato gaúcho, foi vencedor dessa 6ª etapa, e em segundo lugar o Fernando Ribeiro, e com o segundo lugar o Fernando Ribeiro garantiu também o título geral da Copa Coração do Rio Grande. Vamos escutar então agora aí o Pablo Lucatelli, ele que é atleta, já integrou a seleção brasileira de mountain bike, também é um dos grandes incentivadores dessa modalidade e organizador da Copa Coração do Rio Grande. Vamos ver um comentário dele avaliando aí essa 2ª edição da competição santamariense. Isso aí, Bruno. A questão maior é valorizar o fechamento do ano, né, com essa 6ª etapa. Recorde de inscritos, recorde de atletas, os melhores do estado estiveram aí. O que vale é a gente ver que todo mundo se divertiu, fez um belo dia de sol, né? E a gente pode ver pelas fotos lá que o resultado foi o melhor possível. Mountain bike, nós vamos para o golfe, Bruno? É um dos torneios mais tradicionais aqui da região. Aconteceu nesse final de semana, no sábado, lá no Itaara Golf Clube, o 14º torneio dos campeões que o Itaara Golf Clube tradicionalmente cedia aí no final da temporada. E o Jorge Chamy, por 2 tacadas, foi o grande vencedor aí desta competição, né? Cumpriu os 18 buracos em 62 tacadas, 2 a menos que o Cristiano Urach e Luiz Humberto, que dividiram a 2ª colocação, aí, ambos com 64 tacadas. Vamos escutar aí a Júlia Minestrello, que é a proprietária aí do Tem uma Itaara. pronúncia italiana, tem todo um molejo para falar. Escutar né? que ela nos fala aí sobre esta etapa, esse evento tradicional do golfe aqui local da região central do estado. O tempo ficou maravilhoso, não estava quente, não estava frio, tinha um sol lindo. Pela manhã ainda choveu um pouco, mas o pessoal chegou um pouco mais cedo, antes das 15h30 para treinar. E foi muito legal porque o jogador que ganhou, ele já estava há muitos anos conosco e ele sempre ficava perto de ganhar e nunca conseguiu ganhar. E esse ano ele conseguiu. Correu tudo bem em função do clima, infelizmente a gente realmente não tivemos algumas mulheres jogando, mas não houve torneio feminino porque a maior parte delas está viajando, então nós vamos fazer uma transferência talvez para janeiro para o torneio feminino. Mas então em primeiro lugar ficou o Jorge Chamy e ele vinha
muito excitado e nervoso porque ele não sabia, até o final do torneio, não se sabe o que os outros jogadores, os outros competidores, o número de tacados que estão fazendo, né? Então ele veio numa expectativa grande e achou que no último buraco ele havia perdido, porque ele realmente pagou uma penalidade e estava muito chateado. Mas por 2 tacadas ele conseguiu, ele ficou com 62 tacadas no total, e ficaram 2 outros jogadores empatados em segundo lugar com 64 tacadas, que foi o Urac e o Dr. Luiz Humberto Ribas. Maravilha, agora a gente, para encerrar as notícias do esporte neste segundo bloco, a gente vai falar de uma modalidade que no futuro teremos o Diogo representando, competindo, que é o triatlo, né, Bruno? Pode escolher, ciclismo, corrida ou bike. É ruim, né? Não, a gente sabe que o Diogo está se preparando já para o atletismo, né? Mas depois uma questão de adaptação, Diogo. A gente confia em ti. Com um bom patrocínio, não tem que Como é que foi a questão a performance dos santamarienses no fim de semana no triatlo, Bruno? 2 equipes representaram Santa Maria no circuito nacional de triatlo, Quintana, essa que foi a etapa final do circuito brasileiro, e essas 2 equipes foram um destaque aí da competição nacional. Em primeiro lugar, na categoria revezamento comercial, aí a gente está vendo a foto do pódio, Patrick Martelli, René Vieira e Eduardo Jaeger aí levaram o título máximo. E no revezamento usuário, o Renato Brum, Maurício Teixeira e Nicolas Jimenez acabaram na 4ª colocação. Como eu falei, as 2 equipes, equipe Santa Maria Runners, se dividiram lá, né? Como era revezamento, cada atleta enfrentava a fase da prova tinha mais experiência, né? Ou seja, natação, ciclismo e corrida, e mais uma vez Santa Maria subindo no pódio, né? Se colocando entre os destaques, não só no atletismo como no triatlo, né? Revelando mais uma vez a cidade se consolida a cada competição, coloca atletas entre os primeiros colocados. Parabéns então aos 2 trios, né? Que conquistaram posições importantes no circuito nacional do Sesc de triatlo. E quem quiser saber mais notícias e mais detalhes sobre o Esporte Santa Maria? Esportes1.com, vai lá na web, tem notícias sobre todos os atletas da cidade. Também mais uma que a gente vai ficar devendo aqui, né? O cavaleiro Rafael Kuiper no Festival Hípico Noturno da Brigada Militar de Porto Alegre. Ficou em 3º no Grande Prêmio e no Cavalos Novos 4 anos, 1º e 2º lugar com as éguas Farandura e Flor. Parabéns aí pro Rafael Kuiper. Tem detalhes lá no Esporte Sul. E além das notícias também tem o Prêmio Esporte Sul, né? Prêmio Esporte Sul, 28 categorias de todas as modalidades da cidade. Vai lá, vota e acessa. No dia 16 aqui na Unifra, no Campus 1, né? Salão de Atos Campus 1. A festa que a gente vai anunciar os vencedores, Quintana. Maravilha, então já o convite... votou lá, Quintana? Claro, eu vou votar 2 vezes. Mas fica o convite, então, para o pessoal aí que acompanha, que é fã do esporte da cidade, participar dessa eleição, escolhendo os melhores, quem representou melhor Santa Maria em diversas categorias. Nós voltamos, o Central do Esporte não está encerrando agora não, porque no próximo bloco a gente tem um convidado especial, que é o Daniel Sachs, que ele é nada mais nada menos que o presidente, o técnico e o jogador do América Futsal. Não saia daí, nós já voltamos. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Voltamos com o Central do Esporte agora com Daniel Sachs, que é presidente, técnico e jogador do América Futsal. Tudo bem? Tudo bom.
Estamos aí, né, lutando para ver se o ano que vem conseguimos fazer uma campanha um pouco melhor do que desse ano, né? Claro que o projeto é todo vinculado e depende muito da aprovação lá do Proesp, né? Que foi sexta-feira passada que entregamos os projetos. Agora estamos só no aguardo da aprovação para já começar a reestruturar para o ano que vem. Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente está acostumado a fazer a cobertura através dos guris aqui do Esporte Sul. Para começar então essa rodada de perguntas, aproveitar a tua participação, como é que tu avalia essa temporada 2014 do América, tanto no time adulto como as categorias de base? Não foi bem como nós esperávamos, né? Eu acho que esse ano nós pecamos um pouco, né? Porque muita gente fala que às vezes o mais é menos, e esse ano a gente tentou, acho que, fazer muita coisa, né? Eu esse ano fiquei bastante sobrecarregado, né? Então é claro que na categoria sub-17 nós estávamos com uma esperança maior, né, de chegarmos mais além, mas por várias coisas que aconteceram durante o ano, muitos jogadores, uns se machucaram, o grupo foi enfraquecendo, né, e um pouco também, eu não gosto de passar culpa para os outros, até por eu estar de frente com o projeto e em frente aos guris também. Eu acho que eu me sobrecarreguei também um pouco e, de repente, isso pode ter atrapalhado um pouco no trabalho da base, né? Mas terminamos o ano novamente com uma experiência boa, né? Tivemos essa experiência do adulto que nós não tínhamos antes, né? Eu sou um cara que eu faço muito autoavaliação, né? Tanto do projeto quanto a minha também, e acho que esse ano, no adulto, nós erramos mais do que acertamos, né? Mas tivemos experiências e vimos como é que funciona um time adulto para jogar estadual, né? Até com essa nossa avaliação, o ano que vem nós vamos entrar só com 15 sub-17, vamos prorrogar um pouco mais a sequência do adulto. Dentro dessa tua análise, né, Daniel, de que o adulto não atingiu tantos objetivos que vocês traçaram, mas a gente precisa considerar que Santa Maria há um bom tempo não tinha equipes representadas numa série bronze, né, que foi o que aconteceu esse ano, não só com a América, mas também com a União, né. Isso é um ponto positivo, né, pelo menos Santa Maria, se não conseguiu pleitear uma vaga para a série prata, conseguiu voltar a esse cenário. E como é que tu avalia diante disso, cara, a participação santamariense, né, 2 clubes estiveram representando a cidade. A gente sabe que não vai ser num primeiro ano que a gente vai conseguir um acesso logo subir, né, é um trabalho que precisa começar a ser reconstruído, e esse pontapé foi dado, né, Daniel? O que dá para dizer? O que tu imaginas que pode melhorar? O América, pouco desse grupo, pode se fundir com alguns do União, e a ideia seria mesmo entrar com uma equipe mais forte, né, não dividir tantas forças, mas enfim, Santa Maria voltou a participar desse cenário aí do Campeonato Gaúcho adulto, que não participava, né? Um dos primeiros erros, eu acho, tanto nosso quanto, né, foi de nós termos colocado 2 times de Santa Maria, né, até por nós não termos, há 10 anos, 11 anos que não tinha um time de futsal adulto na cidade, a gente não tem aquela sequência de jogadores, né, então teria sido mais interessante se tivesse entrado apenas um time, né, e ter formado uma seleção da cidade para tentar. Acabou indo jogadores que são diferenciais, foram alguns para o União, outros ficaram no América, que era para primeiro ano, de repente seria mais interessante ter colocado apenas um time, né? Esse ano eu entrei em contato com o pessoal do União, antes de eu tomar a decisão se eu iria entrar no adulto ou não. Primeiro eu entrei em contato com o pessoal da União, ver se eles iam dar sequência no trabalho deles, né? E eles me confirmaram que entrariam em 2015 na bronze, e foi um dos motivos que eu desisti de entrar no adulto, né? Até porque o adulto, o foco é diferente da base, né? O adulto a gente precisa, não que na base a gente não precise de resultado, claro que a gente precisa, e claro que a gente tenta melhorar, a gente quer chegar ao topo com a base também. Mas o adulto, como envolve patrocínio, envolve dinheiro, envolve um custo muito mais alto, tu entrar só para participar já não vale a pena, né? Então foi um dos motivos que nós esse ano decidimos não entrar no adulto ano que vem, até para voltar o foco direto para a base, que é onde a gente quer que a gente sempre vai dar sequência, né? Para de repente, daqui uns anos, como a gente estava conversando anteriormente, que eu acho que Santa Maria vai ter um time, um bom time, eu acho, competitivo,
daqui uns 4, 5 anos que vai pegar toda essa gurizada aí que já está acostumada a jogar estadual, tanto nossos quanto os do agora rio-grandense, né, que também eles têm uma sequência de trabalho já de 3 anos. Vem trabalhando há um bom tempo. Isso, né? E nós também, nós estamos indo agora para o 4º ano da estadual. Né? Então essa gurizada que vai chegar na hora do adulto ali, eles eu acho que vão estar mais preparados do que esses que estão jogando hoje. Né? Que são poucos que deram uma continuidade ali de estar jogando estadual. Né? Tem adultos ali que estavam no nosso time, acho que tinha uns 7, 8 que estavam estreando no estadual. Né? Então isso aí complica um pouco, a gente pode achar que não, mas a sequência é bem importante para seguir adiante. Né? E tem a questão de treinamento também, né? A equipe santamarense, tanto a América, União, treinava 1 ou 2 vezes por semana, pega esses times também do interior do estado aí que... planejamento de clube profissional. Mas tu falou das lições do adulto, né, Daniel? Das lições que ficam nas categorias de base, principalmente no Sub-17, aqui a gente tinha depositava grande confiança, fez uma campanha boa na primeira fase, né? Depois foi caindo de produção e era apontada como um dos favoritos, né? Até o título, Quintana me perguntou num programa se esse favoritismo ao título não podia ter atrapalhado. O que fica das lições do Sub-17, do Sub-15, a gurizada, maioria do primeiro ano de categoria, né? Mas o Sub-17 que a gente depositava bastante confiança. O que aconteceu com o Sub-17 e as lições que ficam aí para a próxima temporada? O Sub-17, como eu estava falando, mudou bastante o plantel durante o campeonato, né? Nós tivemos ali o Dota, que o ano retrasado foi goleador estadual, né, com a gente pelo Sub-15. Esse ano a gente estava acreditando nele, ele machucou o tornozelo, acabou jogando uns 3 jogos com o tornozelo machucado. Daí depois na reta final teve que sair porque foi no médico e ele deu futebol para ti esse ano. Então tinha mais alguns jogadores também, os 9-7, né, porque querendo ou não a gente acha que não dá diferença, mas dá diferença de um ano para o outro, né. E como essa categoria do Sub-17 esse ano eram nascidos em 97 e 98, né? A gente acabou terminando o ano com todos 9-8. O único 9-7 o goleiro Arthur, que é muito bom lá, que vem de São Francisco, lá que a gente tem uma amizade muito grande com ele, com a família, né? E isso pesa um pouquinho depois quando tu pega os outros times também, com o plantel, a maioria 9-7. Né? Mas o nosso grupo 9-8 ele é bem qualificado, podia ter rendido um pouco mais, até o jogo mais difícil que foi, a gente tinha que vencer as 2 fora agora no último. A gente foi jogar contra a ZAF, lá conseguimos a vitória lá em Santo Ângelo, e no outro dia íamos jogar contra o time da Nometoc, o Arsenal. Eu não me lembro agora onde é que foi o jogo. Também o primeiro tempo estava 3-0 pra gente, daí nisso machucaram o Salbego. O Salbego na metade do primeiro tempo teve que sair, tomou um cotovelaço na costela, tivemos que levar até o motorista teve que encaminhar ele lá para o pronto-socorro. Né? O Pardal deu cãibra no segundo tempo, o Farias foi fazer um gol de segundo pau, estendeu a virilha, né? E daí o segundo tempo daí já ficou a gurizada preocupada com o Salbego também, que querendo ou não isso abala um pouco o grupo, que ele acabou saindo com o motorista do ônibus para lá e eles se abalaram um pouco e o cansaço e acabou deixando a vitória vir, a virada vir no segundo tempo e acabamos eliminados. Né? Mas a gente sabe que pro ano que vem a gente vai estar com um plantel bem qualificado, né? Que vai continuar o mesmo que terminou esse ano. No time do Sub-17 a maioria o único que vai sair que estava agora nos finais é o Arthur, o goleiro. Né? Mas aí sobe o João Gabriel, sobe mais outros goleiros ali. E o Sub-15 tinham 2 só que era segundo ano da categoria, mas o nosso grupo principal era tudo primeiro ano da categoria. Então a gente está bem motivado para o ano que vem. A gente acha que o ano que vem a gente consegue ir o Sub-15 até, por visão minha, foi um grupo que cresceu muito durante o campeonato. Né? Eu não esperava nós termos ido tão longe com o Sub-15 como nós fomos, né? Por os guris terem primeiro ano da categoria e alguns ser o primeiro ano estar jogando estadual. A gente conseguiu uma evolução boa durante a competição e isso é bom para nós entrar motivado para o ano que vem, sabendo que o ano que vem é o ano deles mesmo, para nós tentar algo a mais para o ano que vem. Daniel, hoje as 2 maiores potências do futsal gaúcho são o Atlântico e a CBF, né? Pela questão de chegadas finais, títulos e também por disputar a Liga Nacional. A gente acompanha todas as modalidades aqui no Central do Esporte e a gente vê essa dificuldade que Santa Maria tem em termos de apoio, em relação a apoio financeiro principalmente, das empresas e também do setor público. Tu falaste em 5 anos Santa Maria tem um time adulto com potencial para vislumbrar as situações melhores do que atualmente.
Tu acredita que Santa Maria possa se tornar uma referência hoje com a estrutura que tem e com esse trabalho que vocês estão fazendo já de antemão das categorias de base? Vocês pensam grande dessa forma ou pensam primeiramente em disputar uma série bronze? Olha, eu acho que Santa Maria já, nas categorias de base, já é uma referência. Material humano tem, né? Já é, até por nós termos esses 2 times na cidade, os 2 times estão sempre brigando e sempre chegando. Porque são campeonatos com muitos times, né, Daniel? Isso, para ir até a segunda, terceira fase, tem que deixar muitos para trás. E tanto nós, o Rio Grandense até esse ano fez uma campanha melhor que a nossa, fez uma campanha inversa da nossa, né? Eles começaram mal, quase não classificaram a primeira fase, né? E conseguiram chegar numas quartas de finais. E nós começamos estourando e deu uma caída, né? Então, assim, eu acho que daqui essa gurizada que está jogando agora, material humano a gente vai ter daqui uns 4, 5 anos só dessa gurizada, que é a questão da sequência. Né? Como eu vinha falando, o nosso time do adulto esse ano da bronze, a maioria era jogador de campo, tinha uns 3, 4 que já tinham jogado de estadual, né? E isso dá diferença. Daí tu pega um time que contratou só jogador de futsal, né? Que já tem o estilo do futsal, um trabalho no ritmo diferenciado ali, e isso dá diferença, sim. Eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos estar. Até o Sananduva começou com esse nosso pensamento. Eles começaram com um time de base e com aquele time de base eles deram uma sequência até chegar onde eles estão hoje em dia, que são campeão sub-20, claro que isso é uma derrota no estadual sub-20. Isso aí é uma continuidade. Não adianta, no momento que tu parar essa continuidade aí, daí ficar, como ficou Santa Maria 11 anos sem ter um time adulto, né, e a gente já vai sair 2-0 para os outros, né, antes do jogo, até por essa questão de continuidade, né? E Santa Maria ainda peca bastante em questão de apoio, né? Eu não posso reclamar, e agora acredito também que o Rio Grandense também, que conseguiu agora entrar no Proesp, né? Que nós participamos do estadual graças ao Proesp, né? Porque senão nós não estaríamos jogando, e isso aí foi uma dica que o América, a gente tem um sonho no América desde 2000, né? Se a gente vai olhar no símbolo do América, está aqui 2000, que foi quando eu era sub-17, que nós formamos o América. Né? Depois que nós nos formamos em educação física, a gente começou a querer direcionar para a área da categoria de base, para de repente, daqui uns anos, crescermos e ser um grande clube, de repente até em prata, ouro. Né? Claro que a gente não sabe o que vai acontecer até lá, mas é um sonho que a gente tem, né? É dar continuidade com essa gurizada para conseguir, de repente, jogar uma ouro e daqui a pouco conseguir uma empresa que dê um suporte um pouco maior financeiro, né? Porque o Proesp nos ajuda bastante. A gente joga o estadual, a gente tem as viagens pagas, os uniformes pagos, só que questão financeira para técnico, comissão técnica, diretor... Tem que bancar uma folha profissional. Que é o que as outras equipes têm. Ainda nós não temos, mas isso aí, para nós conseguirmos, acho que foi a SAF, tinha 2 massagistas, o preparador físico, quando veio jogar aqui conosco, né? Só a comissão técnica deles eram umas 4, 5 pessoas. Né? Daí tu vê o Daniel chegando lá em Santo Ângelo, só o Daniel. Né? Só o técnico, eu dando aquecimento, claro que o professor Rodrigo Gomes esse ano e o ano passado... Presidente e jogador. Sobre esse ano foi cansativo, assim, eu tô terminando, ainda não terminamos o ano, que agora, domingo, a gente tem as finais da Liga Fronteira, das categorias menores, né, em São Gabriel. Daí ali nós vamos estar encerrando, né, que nós só não classificamos o Sub-11, as outras categorias estão todas na semifinal já, né, então esse ano foi um ano cansativo, assim, né, claro que um aprendizado muito grande, mas foi um ano bem cansativo. Agora, Daniel, como é que é esse processo de renovação, né, porque às vezes de um ano para o outro algum menino estoura a idade ou muda de cidade algumas vezes, como é que o América faz, né, tanto tempo aí, 15 anos, vamos entrar no 16º ano, de atividades, como é que vocês fazem para angariar, como é que a meninada que está vendo o Central do Esporte pode fazer para, de repente, ter vontade de participar das equipes, como é que esse processo aí, vocês fazem avaliações, tem que procurar o ginásio franciscano ali, que é onde vocês treinam, como é que trabalha o América em relação a novos atletas, assim? No início desse ano a gente fez um peneirão, como falam, né, a gente divulgou no Facebook, né, a questão porque assim, a nossa base toda é do Colégio Santana, né, por quê? Porque eu trabalho com as escolinhas, a gente tem escolinha lá desde o Sub-5, né, eu trabalho do Sub-7 até o Sub-11 nas escolinhas, depois vem o professor Carlos que trabalha as equipes do Sub-13 ao Sub-17, então
todos os anos surge. A gente tem uma base forte, né? Mas a gente sabe que para o estadual de clubes não adianta a gente querer ficar só com a base do colégio, né? Então a gente acaba fazendo esse peneirão. Tanto é que nos jogos, só te interrompendo, nos jogos escolares, o Santana também sempre muito bem representado, no futsal, futebol, né? O ano retrasado a gente foi campeão brasileiro, né? Nos jogos, nas Olimpíadas Escolares, lá em Minas Gerais, né? Mas o Santana sempre, quem gosta, eu fui atleta do Santana, né? O Santana, com o trabalho do professor Carlos, que o Carlos é um excelente profissional, foi ele que começou todas essas escolinhas, né? Logo quando ele entrou no colégio, ele vai se aposentar agora, ele foi meu professor desde os meus 6 anos e agora é meu colega de trabalho, né? E é um cara sensacional, assim, e ele consegue, aquele lá, assim, que eu falo que ele consegue tirar leite de pedra, né? Ele consegue moldar o time dele com o que ele tem, né? E sempre tá nas cabeças e essa gurizada, então, desde pequenininha já vai se acostumando com isso aí, agora chega daí no sub-15, sub-17, a gente faz essa peneira e eu também dou uma observada nos jogos do Citadino. Tem atletas que nos procuram querendo fazer teste, a gente sempre abre as portas. Esse ano a gente fez esse peneirão, no peneirão a gente pegou 5 atletas, né? Dos 5 atletas, 3 continuaram até o final do ano, né? E teve bastante atletas que nos procuraram posteriormente da peneira querendo independente fazer parte. De qualquer período, pode procurar ali. Se a gente tem ainda condições de inscrever, né, a gente acaba, às vezes, abrindo uma exceçãozinha. Não, aparece lá no treino. Lá. A oportunidade está aí para quem tiver interessado. É só nos procurar que o ano que vem provavelmente a gente vai fazer uma peneira de novo no início do ano, vamos fazer uma divulgação um pouquinho maior, né, e para tentar achar novos atletas aí, né, para compor as equipes, para dar uma fortalecida, né, mas a base mesmo vem lá do Colégio Santana, que eu acho que é quem me dá o maior apoio de todos ali, porque eu consegui juntar o útil, né, que é o meu emprego no colégio, né, que eu trabalho lá no colégio com as equipes de handebol e com as escolinhas de futsal, e consegui colocar o projeto do América não sem vínculos, mas, né, inserido ali, mas né? inserido ali dentro, conseguindo pegar todo o material humano do colégio e dando ainda uma acrescentada com o pessoal de fora. Claro que o pessoal de fora tem que meio que se encaixar no nosso perfil, né? Não é qualquer um que às vezes são bons jogadores, mas às vezes a cabeça não ajuda muito, acabam sendo excluídos da equipe. Mas isso não chegou ainda a acontecer conosco ali no colégio, porque acho que a gente consegue deixar bem claro como é que funciona e todos acabam entrando no ritmo. Mas tá bem legal o trabalho e o ano que vem vamos ver se a gente consegue ir um pouquinho mais longe. A última pergunta, gurizada, para a gente encerrar. Infelizmente o tempo vai passando rápido, a gente tem tempo mais uma perguntinha ainda. Vamos lá, fala então aí dessa Liga Fronteira, né? Também é outra competição paralela aí que o América nos últimos anos vem. E só antes vale citar também, né, que o professor tocou no handebol, né? As gurias do handebol têm aquela rivalidade com os meninos ali, ficam com ciúmes, vale lembrar também, né? As gurias fizeram uma boa temporada, né? Vice-campeã do Sergues, agora vice-campeã da Superfinal também, né, professor? As gurias ali também, é a mesma coisa, é um trabalho que a gente vem. As gurias já estão há 5 anos comigo, esse grupo, ficou em segundo do estado. Nós perdemos para Santa Fe Vale, que já é uma estrutura profissional, elas chamam gente de todo o Brasil para compor o time que ganhou da gente, tinha 5 meninos que já fazem parte do adulto, né, e já recebendo para jogar, já tendo ajuda de custo para jogar, e assim mesmo nós conseguimos fazer um jogo de igual até onde as pernas conseguiram nos manter, né. As gurias estão de parabéns esse ano, e a diferença de trabalhar com as gurias do que com os guris, as gurias às vezes até são um pouquinho mais dedicadas, né? Principalmente taticamente, né? A gente vem fazendo o mesmo trabalho há tempos e elas são dedicadas a isso, sabe? E até por o handebol não ser assim tão popular como o futsal, porque o futsal chega lá, todo mundo é técnico, todo mundo sabe um pouco, todo mundo quer dar um palpite, e a gurizada também acha que sabe, também quer... Né? E já o handebol já não, o handebol já é mais fácil de trabalhar porque não tem essa pressão, né? A maioria das gurias ali, quando começaram no handebol, começaram comigo, então elas não sabiam nada, o que elas aprenderam foram comigo e elas acreditam nesse trabalho, né? Coisa que é diferenciado do futebol, o futsal, porque o futebol todo mundo entende, o pai entende um pouco, daí já acho que... Cada um dá um pitaco, cada um dá um pitaco. Jogos em casa, aquele negócio assim, quando os guri ganham, que os guri jogaram bem, quando os guri perdem, o professor fez coisa errada. No handebol já não, no handebol já trabalha todo mundo, já é todo mundo meio mais junto, assim. Pensamento mais singular. Mas são
duas paixões distintas, assim, né? Eu, até hoje eu falo assim, eu podia ter jogado handebol quando eu era piá, porque é um esporte que eu tive contato depois, claro que na faculdade, e depois treinando as gurias ali do colégio. Eu admiro muito o trabalho do professor Capi, né? Até quando eu comecei a treinar o handebol, eu liguei para o professor Capi para pedir algumas dicas, né? E acompanho o trabalho dele. Acho que em Santa Maria ele é fora de série o que ele consegue fazer com as equipes dele, né? E aprendi bastante com ele vendo os treinamentos não os jogos dele, às vezes trocando umas ideias, né? Ele é um cara bem acessível, né? Então isso fez com que eu fosse aperfeiçoando ainda. Claro que ainda estou em evolução, né? Tanto no futsal quanto no handebol. Todo mundo está em evolução, ninguém chega, né? Mesmo tu chegando no topo, eu brinco bastante com a gurizada que chegar no topo é difícil, e se manter no topo é muito pior, né? Então, e vamos lá, eu queria até deixar um abraço para as gurias aí que morrem desse ciúme, os gurias que só aparecem, os gurias não aparecem, elas me cobram, Daniel, só quer saber de futsal. Estão representando muito bem, eu acredito os caras do esporte só querem noticiar macho também. Eu acredito que no handebol feminino de 2014 nós fomos, aqui em Santa Maria, fomos os destaques, né? Mas não foi por acaso, porque as gurias se dedicam mesmo em treino e elas gostam do que fazem. Daniel, aproveitar então para tu deixar um contato, falar dos projetos para 2015, quem quiser participar, tanto os meninos que quiserem concorrer à peneira para entrar no time, tentar disputar o estadual, como também os apoiadores para engajar nessa causa do América e levar o nome do futsal de Santa Maria. O contato da gente ali, tem o site do América ali, que até está desatualizado, porque também eu sou faz tudo. O assessor de imprensa. O assessor de imprensa, então esse ano eu deixei o site estar um pouquinho desatualizado, mas pro ano que vem provavelmente a gente já vai atualizar, deixando a data da peneira. Ali tem o contato que é www.americafutsalsm.wix.com/futsal, é um pouquinho comprido, né? Mas ali tem todas as informações de contatos, né? O meu contato do celular, e-mail, né? E eu queria também agradecer muito o Cirne, que o Cirne foi um patrocinador de fora que esse ano nos ajudou bastante na categoria adulta, né? Espero que... Vamos ver como é que vai funcionar para o ano que vem. Acho que ele patrocina vocês também ali. É um anunciante nosso, é um grande parceiro. Muito gente. Conheço ele desde a época de colégio, estudamos no mesmo colégio, e ele nos incentivou bastante esse ano, nos deu uma baita numa mão, né? E espero que de repente para o ano que vem consigamos alguns patrocínios a mais, algumas empresas a mais. Tem o Ginga também que nos ajudou até onde ele foi possível, até onde funcionou, sempre nos ajudou lá com o Thiago Desores, o Tite, né, que era jogador de futsal também, acho que por isso que também nos deu uma mão. Tem o Gonha também, que sempre nos dá uma força também, que era jogador da Job, está sempre ali também nos ajudando da forma que ele pode. Os apaixonados por futebol que contribuem com a paixão dos não adianta, né, cara, isso aí é um vício. Eu também fui atleta aqui de Santa Maria, joguei no Foto, joguei na Uruguaianense, daí depois me formei e já tô metido no meio de novo, né? Não adianta o cara quando... a cachaça. Quando o cara vive competição, cara, eu sou competitivo demais, assim, eu não... Né? E torço bastante pelo futsal, eu gosto de... Assim, por mais que a gente tenha... Claro que eu vou puxar sempre pro meu projeto, vou torcer mais pro meu projeto, mas eu acho legal, assim, Santa Maria já ser uma referência de futsal, né? E agora ter um time adulto, né? Eu até entrei em contato com o pessoal do União também, porque eu acho que esse pessoal que jogou conosco no América Adulto esse ano vai acabar se vinculando com o União e de repente nós conseguirmos ir mais adiante na bronze no ano que vem, né? E com certeza eu estou torcendo que aconteça isso, não é aquele negócio, porque é a União, claro que se eu tivesse o meu projeto como teve esse ano, eu vou puxar o meu projeto, eu vou torcer para o meu projeto, né? Mas como esse ano não vai ter, eles podem ter certeza que eu estou torcendo que eles consigam ir o mais longe possível, né? Até porque a nossa gurizada vai ter um olhar num adulto, quem quer seguir uma carreira, quer de repente dar sequência após as categorias, né? Tem o Rio Grandense. É uma oportunidade que segue aberta para tem o pessoal do Rio Grandense ali que joga o Sub-20, né? Que são apaixonados
por futsal, né? Não do América, mas são apaixonados pelo futsal deles e eles estão vendo que eles vão poder dar uma sequência depois. Maravilha. Né? E isso é muito legal. Só adiantando nossa agenda também, jogos nesse final de semana na Liga Fronteira, né? Temos a final que nós classificamos na Sub-9, Sub-11, Sub-13... Não, Sub-9, Sub-13, Sub-15. Estamos classificados para a semifinal. Vamos jogar agora domingo em São Gabriel. Começa de manhã, as semifinais de manhã. Quem passar para as finais, as finais de tarde. Gurizadinha. O Teja encaminhou, já introduziu a agenda, porque eu ia agradecer ao Daniel. Daniel, obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Conte sempre tanto com o Esporte Sul quanto a equipe da TV Unifra aqui no Central do Esporte, porque agora a gente vai para a agenda do esporte e com as demais atividades que acontecem nessa semana. Do dia 29 a 30 de novembro acontece a etapa gaúcha de taekwondo em Capão da Canoa. E no sábado, dia 29, Copa Master de Vôlei Feminino no Clube Dores, aqui em Santa Maria. No sábado e domingo, 29 e 30, Liga Noroeste de Basquete. O Atlas representa Santa Maria em Passo Fundo. E no domingo, dia 30, Copa União de Handebol em Porto Alegre. As meninas aqui de Santa Maria, do Handebol Santa Maria, representarão a cidade lá na capital. Maravilha, quem quiser rever este programa, a entrevista, o contato com o Daniel Sachs, acessa lá no YouTube o nosso canal Unifra Online, ou também os fragmentos do programa no site Esporte Sul. Isso aí, tem mais, eu lembrei agora uma agenda, né? Final do Gaúcho de Handebol também em Campo Bom, a SH do professor Capi vai em busca do bicampeonato. Maravilha. Diogo, Bruno, mais uma vez, Daniel, muito obrigado. Voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.